Olá pessoal, meu nome é Otávio Grossi e esse é o canal Aprendendo Direito. Vamos dar continuidade à série Estabilidade no Direito do Trabalho. Hoje vou abordar sobre a estabilidade do empregado que sofre acidente de trabalho. O que vem a ser acidente de trabalho? Todo empregado que sofre acidente de trabalho possui estabilidade? Essas e outras perguntas vão ser resolvidas durante esse vídeo. Então, inicialmente, cabe a análise do que vem a ser acidente de trabalho. Para isso, não vamos à CLT, pois a consolidação das leis do trabalho não traz a definição legal do que vem a ser acidente de trabalho. Para isso, vamos à Lei 8.213, de 91, que é a Lei Geral dos Benefícios da Previdência Social. Essa lei ela traz de forma muito bem explicada o que vem a ser acidente de trabalho, determinando os eventos que se equiparam, os eventos que se consideram acidente de trabalho e aqueles outros que, embora afetam a integridade física e mental do empregado, não é considerado acidente de trabalho. Então, no artigo 19 da Lei 8.213, basicamente está definido que acidente de trabalho é aquele que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa. Ou seja, acidente de trabalho é todo evento danoso sofrido pelo empregado em virtude da existência do contrato de trabalho. De modo que, se não houvesse previamente o vínculo entre empregado e empregador, o empregado não estaria submetido a esse evento danoso que traz prejuízos à sua integridade física ou mental. Para fins de estabilidade, cabe tão somente a análise do que vem a ser acidente de trabalho, como, por exemplo, a agressão sofrida dentro da empresa por outro companheiro de trabalho ou por terceiro, a contaminação acidental sofrida dentro da empresa e outros eventos ocorridos fora do local e do horário de trabalho, como, por exemplo, o chamado acidente de trajeto, que é aquele em que o empregado ele sofre prejuízo no deslocamento de sua casa ao posto de trabalho ou do posto de trabalho à sua casa ao final do expediente. Ele assim ocorre em virtude, como dito anteriormente, da existência do vínculo empregatício entre empregado e empregador. Então, para fins de estabilidade, cabe a análise do que vem a ser o que vem a ser o acidente de trabalho. De modo que é dispensável, é totalmente inexigível a constatação da responsabilidade civil do empregador frente à ocorrência do acidente de trabalho. Ou seja, não é requisito para fins estabilitários da constatação da culpa que o empregador teve para a ocorrência do acidente de trabalho. Então, uma vez constatado o acidente de trabalho, de acordo com o artigo 21A da Lei 8.213, cabe ao empregador produzir a chamada CAT, Comunicação de Acidente de Trabalho, ao Instituto Nacional de Seguridade Social, que, de acordo com o próprio dispositivo, se assim não proceder, o empregador estará sujeito à multa a ser aplicada pelo INSS. Mas a lei ainda possibilita ao próprio empregado a produção desse comunicado de acidente de trabalho. Por que ele é importante? A CAT é importante justamente para verificar o segundo requisito do acidente de trabalho para fins de estabilidade, que é o período, a necessidade de um período mais longo de afastamento do empregado de seu posto de trabalho. Pois o empregado que sofre o acidente de trabalho e necessita se afastar de seu posto de trabalho por até 15 dias, não possui estabilidade. Isso porque, por meio de perícia, através do médico perito do INSS, constatando a necessidade de afastamento do empregado por mais de 15 dias, assim ele terá direito à estabilidade. Isso porque, durante os primeiros 15 dias do afastamento, se caracteriza uma interrupção do contrato de trabalho, de modo que o empregador continua pagando o salário e o empregado não trabalha. Porém, se for constatado pelo médico do INSS a necessidade de afastamento por mais de 15 dias, a partir do 16º dia não é mais uma interrupção, e sim uma suspensão do contrato de trabalho, em que o empregador também deixa de remunerar o empregado
e o empregado continua afastado do seu posto de trabalho. Neste momento, entra em cena justamente o auxílio-doença acidentário. E é justamente a percepção do auxílio-doença acidentário que faz com que o empregado tenha jus aí a estabilidade em virtude do acidente de trabalho. Agora, qual é o período estabilitário? Para isso, o artigo 118 da Lei 8.213 traz que o período estabilitário do empregado vai do momento do acidente de trabalho até 12 meses após o fim da concessão do auxílio-doença acidentário. Então, desde o momento da ocorrência do acidente e durante todo o tempo em que o empregado ele continua afastado do seu posto de trabalho, recebendo aí o auxílio-doença acidentário, ele possui essa garantia de emprego que se estende até 12 meses após o fim da concessão do auxílio-doença acidentário. Então, durante todo esse tempo, as regras de estabilidade é a mesma vista nos vídeos anteriores, em que o empregado ele possui uma garantia de emprego de modo que ele não pode ser demitido sem justa causa, pois se o empregador demite o empregado sem justa causa durante o período estabilitário, cabe ao empregado, por meio de ação trabalhista, reivindicar a sua reintegração com a competente indenização que se refere às verbas trabalhistas do momento da demissão regular até a sua reintegração. Porém, se ocorre fora do período estabilitário, ele terá direito tão somente à indenização referente às verbas trabalhistas do momento da demissão irregular até o fim do período estabilitário. Então, pessoal, esses foram os pontos importantes de mais esse empregado que possui estabilidade. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, ative o sininho de notificações e se inscreva no canal Aprendendo Direito. E até o próximo vídeo.